amigos do Esporte em Debate, com a alegria de sempre e a satisfação renovada de estar com vocês aqui na TV Assembleia, estamos iniciando o Esporte em Debate. Aqui você já sabe, nós temos esse encontro marcado todas as segundas-feiras, às 8 da noite, com reprise às terças-feiras, às 7h30 e às 2h30 da tarde. Você sabe, na TV Assembleia, canal 51.2 e também na TVN, canal 17. Gente, e o Esporte em Debate de hoje está imperdível e você vai ver. Os bastidores do afastamento do presidente Célio Sérgio da direção do Motoclube. Os detalhes do jogão entre Sampaio Corrêa e Paraná, que garantiu a Bolívia querida na terceira fase da Copa do Brasil. Você vai ver ainda uma entrevista exclusiva com o técnico Danilo Brito, que dirigiu recentemente as categorias de base do Papão do Norte. E mais, Campeonato Maranhense, a vitória do Bode Gregório no Clássico Samará. O MAC voltou ao G4 e o Sampaio está fora da zona de classificação do estadual. Tudo isso e muito mais na edição de hoje do Esporte em Debate, que já está no ar. E nós vamos começar o Esporte em Debate de hoje falando do Motoclube de São Luís. É que na semana passada, um tema ganhou enorme repercussão no estado do Maranhão, pelo menos nas lides do esporte. O presidente Célio Sérgio, do Papão do Norte, ele pediu afastamento, deu uma entrevista coletiva e anunciou seu afastamento pelo período de 30 dias da direção rubro-negra. Assume o vice-presidente Natanael Júnior. E o repórter Ronald II do Esporte em Debate foi ao encontro do presidente licenciado Célio Sérgio, saber deles os motivos pelos quais ele acabou deixando o comando do Motoclube de São Luís pelo período de 30 dias. Olha, a equipe do Motoclube continua passando por sérias dificuldades, entre elas o problema financeiro. Recentemente nós tivemos a ventilação de uma possibilidade de renúncia do presidente Célio Sérgio, presidente do Papão do Norte. Sobre esse assunto nós viemos conversar com o presidente Célio Sérgio. Presidente, com relação a essa possibilidade de renúncia, o que aconteceu? O senhor decidiu se afastar recentemente, qual o motivo desse afastamento? Não há possibilidade de renúncia. A gente buscou uma solução para buscar um apoio num triplé de arrecadação que a gente considera, que é a lei de incentivo, que é o patrocínio direto e a torcida. E, no entanto, a parte da torcida está devendo no clube de público. E há uma guerra civil que eu considero dentro do time, né, desde a saída do presidente Rães, a grupos divididos, a uma desunião interna, e isso prejudica a equipe. Então a gente tomou a atitude, vamos usar uma parada para ver se acomoda as coisas. E um dos lados tem que ceder, dessa vez cede o presidente. A gente vai parar para dar uma olhada, né, olhar de fora essa briga e ver se isso cede, porque tem que ceder, esse é o objetivo, né, acabar com essas confusões e ir para o estádio, empurrar o clube. Porque sem essa torcida no campo a gente não tem como vender para um empresário uma boa imagem, a gente não tem como mostrar a audiência que o Moto tem para um patrocinador e isso prejudica muito na captação de recursos. Então é a parte que está prejudicando o Moto na captação de recursos, é exatamente o esvaziamento de torcida, a gente precisa também disso. A parte do poder público, ele tarda, mas sai, né? Você tem a parte de captação do campeonato também, tarda, mas também sai. Agora, se você tiver depender do apoio da sua massa e ela dividida, não ajudando, isso realmente prejudica o clube. Presidente, mas só esclarecendo, o que te faz pensar que esse afastamento pode se tornar também uma via, uma solução para o problema do Motoclube? Como eu estou dizendo, nós vivemos eu chamo de guerra civil, quer dizer, um fogo amigo dentro do próprio clube, você tem desavenças e isso não é bom. A gente busca uma união com isso. A gente pede um afastamento para que exatamente o lado e o Porto se unam em prol dessa causa. O que a gente faz? Vamos ver se isso funciona. O Moto se unindo, o Moto se ajudando, a torcida no campo, a gente não tem por que mexer. Então, mas se isso não acontecer, se continuar com brigas, as coisas, a gente vai ficar no Moto, porque se é para ficar brigando, nós vamos ficar brigando pelo Moto. Tá? Mas se as coisas se acalmarem, se tudo ficar tranquilo, se a torcida voltar para o estádio, mostrar a união e empenho com o clube, a gente continua afastado. Isso não tem problema também não. O Motoclube disputa hoje o Maranhense, a Série D do Brasileirão. Presidente, a questão financeira é o principal problema no Motoclube hoje? Com certeza, o Moto em campo é invicto no campeonato, né? É um dos favoritos da Série D, né? A gente está a um ponto da liderança do campeonato. Então, dentro de campo, o Moto corresponde. Agora, os nossos profissionais são capacitados para isso. Agora, extra-campo, a gente tem dificuldades de arrecadação, nessa questão de brigas internas.
que está atrapalhando muito, porque prejudica não o presidente, mas a imagem do clube. É isso que a torcida entenda, que não é o presidente que acaba sendo prejudicado com isso tudo, e sim a imagem do clube. E se é o presidente que é o alvo dessa situação, eu me afasto para que as pessoas possam realmente se engajar ao clube, certo? Esse é o objetivo de tudo isso. Levantar o escudo, como eu disse, baixem as armas e levantem o escudo, porque o moto precisa da união de todos, não só de ficar criticando. O moto é líder, ninguém fala que o moto está aí disputando a cabeça do campeonato, não tem problema com isso. Ano passado nós tivemos líder também, fomos por uma questão jurídica, perdemos o campeonato por questão jurídica, então vamos parar com brigas. Eu acho que o moto precisa de união de todos, a gente dá aqui um passo para que as pessoas se manifestem, vão ao estádio, busquem uma forma de levar o torcedor ao campo, porque com 2.000 torcedores não tem nenhum time do mundo que se segure. Presidente, quem esteve no estádio nos últimos dias, por exemplo, eu estive participando, acompanhando um pouco das partidas da equipe do Papão do Norte, viu a intensificação do projeto sócio-torcedor. Tem dado resultado? O que tem acontecido em relação a isso? É o que a gente está buscando, a gente vai onde o torcedor está, ele tem que estar no estádio. A gente não consegue captar nas lojas, então nós vamos para o estádio. Colocamos uma loja dentro do estádio, uma loja para captação do sócio-torcedor dentro do estádio, compra de produtos do moto dentro do estádio, há um stand do moto dentro do estádio, para que possa ele estar próximo. Não há desculpa para não ser sócio, porque o sócio está bem aqui para você fazer, certo? Não há desculpa para não comprar os produtos do moto, porque ele está bem aqui para você fazer. Então, basta ir ao estádio, basta ir ao campo. E o moto, com certeza, se tiver 10.000 torcedores, não terá problema financeiro. É simples, o moto não depende de ninguém, não depende de nenhum poder público se tua torcida for para o campo. E é o que a gente quer, não ficar nessa dependência de liberação de recursos. Se o moto tiver 10.000 torcedores no campo, o moto não tem problema financeiro. Então conclama a torcida, vá ao jogo do Santa Quitéria, vamos botar 10.000 pessoas nesse estádio, 15.000, 20.000, e o moto não terá problemas financeiros. Vou falar em captação de recursos, presidente. Emenda parlamentar, como é que está esse processo? É o processo, é como você diz. Isso aí é um processo que a gente tem que ter também no clube. As votações de emenda parlamentar, mas aí é uma transição política que demora 6, 8 meses, 6 meses para sair uma liberação de uma emenda dessa. Enquanto isso, a gente sofre aqui com os problemas financeiros, já que se essa for a única forma de receita. Então, o que se quer é que a gente tenha essa captação, que é fato, pode ser feita com os políticos, nós temos políticos motenses que estão captando para nós, mas isso demora para chegar. E, enquanto isso, a gente se atola em dívidas. Então, a gente precisa que tenha essa receita do torcedor diária, como sócio-torcedor, como nos jogos, que mantenha a rotina do clube naturalmente. Certo? E esses outros vêm para toda a reforma de CT, ampliação de coisas mais. Isso é que é necessário com essas rendas extras públicas, e não a gente depender somente dessas rendas públicas que acabam nos prejudicando. Afastamento do presidente Célio Sérgio, portanto, então, 30 dias. 30 dias. Perfeito. Muito obrigado, presidente. Desejamos uma boa sorte aí à equipe do Papão do Norte. Portanto, então, todas as informações a respeito do afastamento do presidente Célio Sérgio, já nos falou, comentou aqui com a gente que é apenas de 30 dias para ver se a casa se organiza, se as coisas se organizam, e nós desejamos, é claro, do Esporte Debate toda a sorte do mundo para que a equipe do Papão do Norte se reestruture. Ronald II para o Esporte em Debate. Olha, eu já tinha visto renúncia por completo, deixa completamente a presidência. Agora, deixar pelo período de 30 dias, mas aqui no futebol do Maranhão acontece de tudo. Vou receber o Gregório Dantas. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Jurinho. Você já tinha visto um caso como esse? O presidente concorre a uma reeleição, ele tinha a possibilidade de não concorrer. Sim. Pelos problemas que aconteceram ano passado na administração dele, do Célio Sérgio no moto. Aí ele reúne a imprensa, se imagina uma outra novidade? Não, o presidente se licencia por 30 dias. Jurinho, foi uma situação assim, no mínimo esdrúxula, né? Eu nunca na minha vida tinha visto um presidente se afastar, e na minha opinião ele se afasta de uma maneira esquisita, porque ele diz assim: eu vou me afastar, como ele disse para o repórter Ronald II, eu vou me afastar para ver como é que eles vão se virar. Ou seja, parece coisa de ensino médio, de briga de escola, de não sei o que, assim. Não, eu vou me afastar, já que eles estão dizendo que eu não sei, então eu quero ver como é que eles vão fazer lá. Fica claro que as divergências e até brigas internas ganharam um vulto imenso, né? Imenso, e elas vêm por diversos motivos, principalmente pela falta de apoio financeiro do Moto Clube do Maranhão. O Moto Clube está praticamente quebrado, os salários estavam atrasados, nós temos essa informação que os salários estavam atrasados. A diretoria estava tentando quitar essa dívida com os jogadores, com a comissão técnica, mas a situação é muito complicada. O presidente sai num momento conturbado do Moto Clube, apesar de dentro de campo o time ainda é o único time invicto no Campeonato Maranhense, mas estava muito conturbada a situação de bastidores, política do Moto, e assume, bom lembrar, o Natanael Júnior, que é o vice-presidente do Moto Clube por esse período de 30 dias. Agora é bom lembrar que no ano passado a gente chamou muita atenção aqui no Esporte em Debate, falando sobre um efeito imaginário
de planejamento no Motoclube de São Luís. Que efeito imaginário é esse? O presidente do Moto fez um orçamento e esperava que esse orçamento fosse cumprido de maneira fidedigna. Não aconteceu. Se especulava mais de 1 milhão de receitas, de patrocínio, de lei de incentivo, e o que foi disponibilizado foi muito menos daquilo que se imaginava, que o Moto teria no ano passado. Não deu certo. Não deu certo. E aí o Moto vem com essa mesma prática para 2018, eu não entendi, sinceramente, por que manter um planejamento que não deu certo no ano passado. Exatamente, eu também não entendi, inclusive nós falamos com o Célio Sérgio durante vamos dizer assim, a reunião que por aclamação decidiu o Célio como presidente reeleito do Motoclube, e ele disse assim, eu não vou mais trabalhar no mundo da imaginação, porque eu recebi várias promessas que não foram cumpridas de muitas pessoas que estavam dizendo para ele assim, Célio, nós vamos lá e nós vamos te ajudar, você pode contar com a nossa ajuda. E isso não aconteceu. Ele disse que esse ano ele estava calejado, ele usou esse termo, e que não ia cair nesse conto do vigário, mas parece que ele caiu novamente. E por isso pediu o afastamento por esses 30 dias. Eu acho que a situação é muito complicada, está tudo errado nesse processo, está tudo errado. De fato, o que importa é que o Moto acabou vencendo o jogo diante do Bacabal, né, por 1-0. E com um jogador a menos, o Everlan foi expulso. Exatamente, com um jogador a menos, a gente vai falar disso mais na frente no bloco de Campeonato Maranhense, mas de fato é que parece que, pelo menos dentro de campo, deu certo. Você sabe o que está faltando ao Moto? O quê? União dos seus dirigentes e conselheiros. Enquanto um estiver puxando para um lado, outro puxou para outro, e não observarem que o Moto é maior que tudo e que todos, e que eles mesmos, o Moto vai continuar nessa dependência, né, do poder público, dependência de alguém que se compromete em ajudar e que não cumpre a promessa. Quer dizer, viver de promessa, nem santo hoje está mais vivendo, né? O Moto está vivendo de promessa, o presidente Célio Sérgio caiu, como eu já te falei, nesses contos do vigário. Ano passado parece que caiu de novo esse ano, apesar de ter dito que estava calejado, como eu disse, mas nada a ver, não aconteceu nada disso. Ele poderia muito bem, como você bem lembrou, no começo do comentário, fazer assim, eu não quero ser mais candidato a presidente. Não, mas ele aceitou, então ele tem que tomar para si essa responsabilidade, na minha opinião. Ele se afastar, para mim, demonstra fraqueza e demonstra cada vez mais a completa desunião dentro da diretoria do Moto. Depois do intervalo, uma entrevista exclusiva com o técnico de divisões de base Danilo Brito, campeão pelo Motoclube. Ele vai falar um pouco da sua experiência na Ásia e vai falar sobre suas pretensões no futebol brasileiro. Os detalhes, segura aí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com Esporte e Debate. E agora nós vamos falar sobre o trabalho de divisões de base no futebol maranhense. Ano passado, o campeão da categoria Sub-19, o campeão maranhense, foi o Motoclube de São Luís. Trabalho desempenhado pela comissão técnica, pelo grupo de jogadores, pela diretoria, mas quem esteve à frente do trabalho foi o técnico Danilo Brito. Ele está aqui com a gente no Esporte e Debate e pode falar como é que esse trabalho de base é feito aqui no estado do Maranhão. E você, pelo que sei, Danilo, tem viajado muito ao Japão, tem conhecido o trabalho do futebol lá na Ásia. E qual é a distância que existe hoje entre os centros brasileiro e também asiático em relação a esse trabalho de divisão de base? Na verdade, há uma diferença grande, né? Uma diferença enorme. Nós estamos falando de um país de primeiro mundo, né? De um país onde não só o futebol, mas tudo acontece, né, de forma muito profissional, muito séria. E para a gente foi uma experiência muito interessante. A gente pôde realmente ver, como eu falei, ver algo muito, muito profissional na sua essência mesmo, né? Começa de tudo, começa da cultura, o respeito pelo ser humano, pelo trabalho. E são inúmeras coisas, né? A gente pode enumerar aqui muita coisa a respeito do profissionalismo, né? Se trata a base como profissional lá no Japão, né? Essa mão de obra é geralmente de brasileiros, né? Você falava, inclusive, ainda há pouco, a gente batendo um papo antes de entrar no ar aqui no Esporte em Debate, né? Que muitos do continente sul-americano, né? Do Brasil e de outros países também, como o Paraguai, vão para o Japão. Mas, enfim, é a mão de obra, mas essa estrutura para trabalho, eles têm de sobra lá, né? Sim, porque o próprio país oferece essa condição, né? Condição estrutural mesmo, né? De bons campos, né? Material, condição de trabalho como um todo, né? E o Japão é um país que recebe muitos imigrantes, né? E muitos sul-americanos, né? Paraguaios, peruanos, bolivianos, brasileiros. Então,
Eu tive uma experiência, né, muito boa lá, trabalhando com o Cris, um brasileiro que já está lá há 17 anos, praticamente japonês, né, vive a cultura já japonesa. E a gente teve essa experiência de trabalhar com esses garotos que vão muito novos para lá, né, porque os pais vão para trabalhar e eles crescem lá e com o sonho, né, de querer ser jogador profissional, começa a sua vida lá. E só que já é educado de uma forma diferente, né? A disciplina, o comprometimento, enfim, é mais ou menos isso. O Japão é um grande sonho, né? Inclusive de consumo para quem trabalha em relação ao esporte e outras áreas, como você citou ainda há pouco. Aqui o Brasil e o Maranhão, especificamente, é uma realidade. Como é que é feito esse trabalho de divisões de base aqui no estado do Maranhão, para que eles possam ter, através da fala de um profissional, inclusive campeão maranhense, sub-19 do ano passado, que estava no Motoclube de São Luís, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa situação, inclusive da sua saída do Motoclube de São Luís, mas qual é a realidade que nós temos hoje, Danilo, da divisão de base do trabalho aqui no Maranhão? Então, eu posso falar com toda segurança porque eu trabalho com base há 7, 8 anos, desde o sub-13, quando eu peguei a primeira categoria aqui do Motoclube, a qual a gente foi campeão maranhense, né, há 5, 6 anos atrás. Depois passei por todas as categorias, né? 15, passei pela sub-17, 15 e 17 no Sampaio Corrêa. Montamos uma equipe sub-15 no Sampaio Corrêa, onde foi a 4ª do Brasil, eliminamos o Flamengo do Rio, perdemos uma semifinal para o Atlético Mineiro. Depois tivemos no sub-17, hoje, para quem não sabe, o Sampaio é tricampeão maranhense sub-17. Eu fui o campeão, o bicampeão depois acho que foi o Vinícius Saldanha, e depois o Arlindo Maracanã foi o tricampeão. O Sampaio hoje é tricampeão sub-17, a gente começou lá atrás. Depois fui para o Motoclube e conseguimos colocar o Motoclube numa Copa São Paulo depois de 10 anos, né? Jogamos uma Copa do Nordeste, onde pegamos uma chave super difícil, Botafogo da Paraíba, Náutico e Bahia, fizemos bons jogos, viemos cair já diante do Bahia, que é uma outra realidade, a gente pode falar um pouco mais depois disso. E voltamos à Copa São Paulo e deparamos também com uma outra situação, essa diferença de estrutura, de condição mesmo, né? E lá os resultados não foram bons, né? Não foram. Assim, nós pegamos a sede, Taubaté, é uma realidade, aloja os jogadores do Brasil inteiro também. Depois pegamos o Palmeiras. Palmeiras o colega brincava comigo, falou, ele chegou no hotel primeiro, um torcedor do Moto, e ligou para mim, a gente estava a caminho ainda. Ele falou, Danilo, o Palmeiras chegou aqui, está com 1 hora e não acaba as coisas que eles estão tirando dentro do ônibus, de tanto aparato, de tanta coisa. Uma nutricionista dentro do hotel, enfim, todo um aparato que realmente é complicado você competir com uma equipe dessa. Serviu de experiência para mim, porque eu achava que com uma condição de trabalho diferenciada, algo que a gente já pesquisou, buscou lá fora para a gente tentar diminuir essa condição de estrutura, mas quando a diferença é grande, quando vai para dentro de campo é notório, não tem como. E essa diferença joga? Sim, joga, porque é a parte física, né? Por mais que a gente tenta ali igualar a parte técnica, por mais que nosso jogador é diferenciado, e isso deu para ver, é diferente, mas quando vai no embate, a gente sai perdendo, não tem como, e hoje o futebol, quer queira, quer não, a parte física ela ainda é o carro-chefe, né? Acho que tem que estar junto, mas a parte física ela é fundamental. Então a gente perdeu muito nisso, né? Então a gente realmente, se quiser chegar em algum lugar, se quiser preparar jogadores, formar jogadores para a equipe profissional, tem que ter um trabalho de base, mas um trabalho mesmo, não... porque base aqui no Maranhão, infelizmente... Quando você fala tem que ter um trabalho de base, o que Isso. Porque aqui no Maranhão, o que é trabalhar base? As bolas ficaram velhas no profissional, passa para a base. O colete rasgou, está velho, o profissional não usa mais, passa para a base. Isso não é fazer base. Dá uma condição digna, um bom material, um bom campo para treinamento, uma boa alimentação. A nossa realidade, o garoto do Motoclube hoje, vou falar pelo Moto porque é onde eu estou, mas no Sampaio também não é diferente, eu trabalhei 2 anos no Sampaio. Ele mora na área periférica aqui, ele sai de casa, ele nem toma café. Vai começar o treino, ele passa mal, desmaia lá. Então, uma realidade porque o jogador já vive uma realidade da sociedade. Da sociedade. E o clube, ele não tem essa condição. Não existe um projeto, né, voltado para a base que dê essa condição de alojar esse garoto, de alimentar, de dar toda uma condição para que ele chegue na idade de 19, 20 anos apto a servir o profissional. Por que o jogador maranhense ele só matura, ele só está pronto aos 23, 24 anos? Por isso, porque não há essa preparação. Aí eu ouço alguns colegas falar, lá no Rio, lá em São Paulo, 18 anos o cara já está no profissional. Mas ele teve uma vida desde os 13, 14 anos, para quando chegar em 18 ele está apto. E não é a nossa realidade. Então é mais ou menos isso. E
é duro, é complicado, né? E eu acho assim também que passa por quem está à frente do futebol, por quem contrata, por quem administra. Infelizmente, nossos diretores hoje, estou falando de todos os clubes do nosso Maranhão, são torcedores apaixonados. Mas eu acho que não basta só ser torcedor. Tem que se qualificar, tem que ir buscar. A gente tem um dirigente aqui, ex-dirigente de clube, que hoje é membro da federação, não gostaria de citar nome, mas esse sim, esse foi um dirigente, era dirigente até um tempo atrás, e ia fazer cursos, os melhores cursos que a gente tem no Brasil aqui, os cursos da CBF, de gestor, fez até curso da área técnica, para conhecer, para poder saber, para poder cobrar, né? Então, esse é o único que eu sei que foi buscar, que além de torcedor, é um conhecedor, ou pelo menos buscou conhecimento. Então, assim, que esses dirigentes buscassem conhecimento, até para ter uma coerência. Você fala dessa condição que tem que ter para a divisão de base. E mas até profissional. Como você viaja bastante, de que maneira você vê essa possibilidade de capitalizar recursos, por exemplo, de um investimento para a divisão de base? De onde viria, na sua opinião, esse dinheiro para bancar uma divisão de base? Que a gente sabe que precisa de recurso. O futebol profissional, por exemplo, os clubes estão aí reclamando muito da falta de patrocínio, da falta de investimento, né, seja do poder público ou da iniciativa privada, porque não é mole viver numa situação como essa, de uma crise financeira. Mas, na tua opinião, como é que poderia capitalizar esse recurso? De que maneira esse investimento deve chegar na divisão de base? Na verdade, isso entra numa área que não é... que eu não vou saber, eu não vou poder falar com tanta propriedade, né? Mas a gente sabe que existe umas leis de incentivo ao esporte, né? E direcionada à parte de trabalho amador, né? Então, acredito que aí seria um passo, né? Mas que direcionasse realmente esses incentivos à base. E não da forma que a gente que é para a base, e aí não vem todo para a base, e aí se desvia para o profissional, e aí nunca vamos ter uma base forte, né? E aí seria a saída. Porque se não existe se existe essa dificuldade financeira, por onde deve se começar? Preparando o jogador em casa, né? Um jogador que sairia mais barato para o clube, né? Ô Danilo, nós temos grandes jogadores aqui no Maranhão, né? Uma coisa ficou claro para mim nessa experiência que eu tive na Copa do Nordeste, tive na Copa São Paulo, e foi um intercâmbio maravilhoso. Isso ficou claro. O jogador maranhense é um jogador diferenciado, nasce diferenciado. Esse é um privilégio. Qualidade técnica Qualidade tem muita, técnica, né? Isso eu falo com toda segurança, porque vi, olhei de perto. Lá fora o pessoal é apaixonado por jogador maranhense. E eu achava que não era o jogador maranhense, eu achei que era o jogador nordestino como um todo. Sim, o nordestino como um todo eles gostam, mas eles falam especificamente do Maranhão, que o jogador maranhense é diferente, né? Então, esse é o mais difícil, e nós temos. Então, eu acredito que essa outra parte é uma questão de querer mesmo, de realizar projeto para que dê essa condição para esse jogador, né? E é fácil falar isso. É só você ver quantos jogadores maranhenses tem em grandes equipes do Brasil e do mundo. E né? do mundo, então, é verdade. Está mais que provado. Danilo, você está deixando moto, né? Está saindo do moto, por quê? Sim, eu sou muito grato ao Moto, sou muito grato ao próprio Sampaio Corrêa, às equipes que eu passei. Para mim foi satisfatório, enriqueceu bastante. Tive a oportunidade de fazer vários cursos da CBF, que é uma licença muito boa, durante esses clubes. Mas dois fatores principais me fez eu entregar, né, eu passar a oportunidade ao devolver a diretoria do Motoclube. Primeiro, por essa falta de incentivo. A gente chegou a passar um pouco de constrangimento na Copa São Paulo. Dificuldade de material, dificuldade de alimentação. A gente vai se apresentar no refeitório. A gente dividiu um hotel com Palmeiras, Taubaté e Luverdense. A gente era a única equipe que não tinha um material de passeio para se apresentar na refeição. A pessoa olhava pra gente como, pô, que são esses caras? Uns mulambos. Isso é terrível. É horrível, é constrangedor. Então, por mais que você leve um trabalho diferenciado, mas é complicado, você tem que ter uma boa apresentação, então isso me entristeceu. E a segunda é porque eu acho que eu já contribuí, modéstia à parte, já dei a minha contribuição em base, né? Passei em todas as categorias, acho que é uma hora que a gente também tem que buscar, né, algo mais, um degrau a mais, e agora... E isso é algo a mais? Treinar uma equipe profissional? Uma equipe profissional, ter uma oportunidade de uma equipe profissional, como eu te falei, eu acho que a gente já contribuiu o que tinha que contribuir na base. A nossa contribuição a partir desse momento seria mais para capacitar treinadores, falar sobre formação, alguma coisa na área de contribuir com palestras, alguma coisa do tipo. Mas no campo, a categoria de base
Eu dou como encerrado, como concluído, né? E Você já concluiu essa etapa? vamos buscar algo E já profissional. tem alguma coisa em vista no futebol profissional? Algumas sondagens, né? Aqui mesmo no Maranhão? Aqui mesmo no Maranhão, algumas fora, né? Até no Rio Grande do Sul, segunda divisão, mas nada que se concretizou, que realmente se fechou, né? Algumas sondagens. E também a gente começar numa equipe que dê um mínimo de condição também, né? Porque para entrar numa equipe só para dizer que está lá no profissional, eu também não gostaria. Você tem que ter um mínimo para apresentar um Maranhão, trabalho. essa condição é meio complicada. É complicado, mas Você mesmo disse ainda. É verdade, mas dá para começar em algumas equipes aí que conseguem dar esse mínimo. A gente só precisa de um mínimo para começar. Danilo, obrigado por estar aqui no Esporte em Debate, que você possa logo ter uma proposta aí e o teu sonho se realize também de estar no futebol profissional, depois dessa passagem pelas categorias de base, pelos bons trabalhos que você conseguiu realizar, com a tua experiência também do exterior, você foi lá fora e viu como é que funciona e pode dar uma contribuição muito grande com o futebol. Sucesso! Tá, eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição sempre. Para mim é um prazer falar de futebol, falar de base, falar de futebol como um todo. Me alegra, é minha vida e te agradeço. É importante dizer que o Danilo acaba de deixar a divisão de base do Motoclube de São Luís, né? Ele explicou, inclusive, isso durante a entrevista e falou um pouco, né, do que pretende. Ele quer se tornar um técnico de futebol profissional, né? E já tem algumas propostas, estão sendo estudadas, ele falou isso, muito incipiente ainda, mas existem algumas propostas, ele quer seguir esse caminho, mas falou sobretudo das deficiências, né, nesse trabalho de divisão de base aqui no Maranhão. Ele falou de deficiência aqui no Maranhão, mais especificamente no caso do Motoclube, que parece que, mais uma vez vamos falar de moto aqui, entrando mais uma vez nesse vamos dizer assim, no âmbito de diretoria do Motoclube do Papão do Norte. O Danilo falou de carências gravíssimas dentro do motoclube. De falta de condições. De falta de condições. Falou, inclusive, que a categoria de base dos times do Maranhão, especialmente no caso do moto, que é onde ele trabalhou por último, que ele também trabalhou no Sampaio Corrêa, ele disse assim, Juracy, quando o time profissional, os materiais ficam velhos, são repassados para as categorias de base. Ou seja, a categoria de base é tratada como segundo plano. Segundo, terceiro, às vezes até... Exato. Plano, aí né? Quando a bola tá velha, vai para a categoria de base. Quando o colete tá velho, vai para a categoria de base. Ou seja, é tratado totalmente como você falou, de segundo, terceiro até quarto, quinto plano. É uma situação triste. Ele também destacou, o Danilo, que a qualidade técnica dos jogadores maranhenses é impressionante, a gente já sabia disso, né? E inclusive disse que no eixo Rio-São Paulo, onde a Copa São Paulo é disputada, todos, vamos dizer assim, olheiros de outros clubes, dirigentes de outros clubes falam, dizem isso, os técnicos dizem, o jogador maranhense é um jogador diferenciado, até dentro do Nordeste mesmo, ele é diferenciado. Mas que chega lá fora, quando o maranhense chega lá fora, geralmente ele precisa fazer um tratamento odontológico completo. Isso aconteceu com o Kleber Pereira e outros. Um monte de tantos, coisa, né? Condicionamento físico. Psicologicamente, ele vem realmente de núcleos familiares frágeis, né? Ele precisa passar por um tratamento, né? Uma terapia muito grande para poder, pelo menos, ele ter o equilíbrio emocional e depois trabalho de musculação, alimentação. Ele falou, inclusive, da alimentação, né? Que é sempre um problema. E aí entra um aspecto social, né? Exatamente. E o clube, nessa parte de categoria de base, entraria até como você bem lembrou aqui, como a única salvação do cara, do jogador. Porque o que o Danilo deixou bem claro, quando os jogadores de motoclube, de outros times de categoria de base aqui no Maranhão, chegam para treinar, eles não comeram nada. Alguns têm problemas, pode desmaiar em campo. Ele disse que já presenciou isso, jogador desmaiando em campo. Ou seja, o cara chega com fome porque não teve nada para comer. O clube, pelo menos, poderia oferecer o mínimo, que seria a refeição desse jogador, desse atleta que está começando a carreira. Então, e aí é o tratamento nutricional, né? Exatamente. Porque o jogador, ele tem uma carga duríssima, né? Para buscar o condicionamento físico. Treinos, né? Os treinos são intensos e a carga é muito forte. Se ele não está bem alimentado, é lógico que dentro do treinamento, com aquele excesso, aquela carga de treinamento físico, ele pode vir a se sentir mal, né? Isso aconteceu, ele falou, demonstrou, né? Aconteceu, ele falou e cobrou também que os clubes investissem, né, nessa área de alimentação dentro do clube. Aí ele trouxe o exemplo do Japão, né? Uma outra história, outra realidade. Mundo, né? Ele tem ido muito ao Japão. O Danilo jogou dele, lá no Japão também, né? Jogou tem uma experiência lá. Exato. Né? E é muito diferente aqui do que é feito aqui no Brasil. Se bem que nós temos alguns clubes aqui, a gente pode falar de Atlético do Paraná, de Goiás, do Vitória, do São Paulo, Futebol Clube. Fluminense um centro de treinamento maravilhoso.
o Fluminense. Lá em Xerém né, também. Em Xerém, que é um grande centro também. Revelação para de jogadores, jovens, né? exatamente. Mas nós estamos longe ainda Não, disso. nós estamos muito longe dessa realidade. Destacando agora propriamente a carreira do Danilo, ele disse que recebeu algumas propostas, né, como você pôde ver na sua entrevista, que ele recebeu algumas propostas para treinar alguns clubes, mas disse que ele ia esperar um pouco para receber uma proposta de um clube que tivesse as mínimas condições de trabalho, porque diz que tem muito clube que não tem a condição nenhuma do treinador. Isso é verdade. É verdade. Eu desejo que o Danilo tenha, vamos dizer assim, sucesso na sua carreira. Também desejo. É um bom profissional, é estudioso, é formado. Isso. Né? É formado, vai fazer uma pós agora importante, né? De especialização. A gente quer ver ele crescer profissionalmente e logo que um clube possa dar oportunidade, aqui mesmo no Maranhão, no futebol profissional, para que ele possa surgir no futebol profissional e que tenha uma carreira longa, duradoura e uma carreira de sucesso. Pois é, toda a sorte do mundo para o Danilo, que ele consiga, né, os objetivos nessa carreira dele. Depois do intervalo, o destaque é para o Campeonato Maranhense. A bola rolou no final de semana. Mudanças em relação ao G4 do estadual. Daqui a pouco eu volto para falar muito mais sobre o Campeonato Maranhense. É rapidinho. E agora vamos destacar o futebol. Antes do Campeonato Estadual, vamos falar de Copa do Brasil, porque o futebol maranhense comemora a passagem à terceira fase da competição. Na última quinta-feira, à noite, no Estádio Castelão, o Sampaio despachou o Paraná, time da primeira divisão do futebol brasileiro. Venceu por 1-0 e está na terceira fase da mais democrática competição do futebol brasileiro, a Copa do Brasil. O Sampaio começou bem a partida, com boas jogadas e infiltrações do meia Marlon e subidas pela direita do lateral Júnior Rocha. As chances de gol começaram a surgir quando o Marlon tentou fazer um gol olímpico e o goleiro Thiago Rodrigues não deixou. Guarde esse nome, Thiago Rodrigues, o goleirão do Paraná, seria um dos personagens principais do jogo. Aos 21 minutos, Fernando Sobral arriscou de fora da área e Thiago pegou tranquilo. Aos 27, Júnior Rocha cobrou falta e Thiago Rodrigues afastou de soco. Aos 31, William perdeu a melhor chance do Sampaio no primeiro tempo, após linda jogada de Fumaça que driblou meio time do Paraná. O artilheiro do Sampaio no ano chutou por cima do gol. Aos 33, de novo Júnior Rocha. O lateral arriscou o chute que passou raspando a trave. Aos 40, Júnior Rocha cobrou falta outra vez e desta Thiago Rodrigues mandou para escanteio. Aos 43, Marlon chutou com perigo pelo lado do gol de Thiago Rodrigues após boa troca de passe. E o primeiro tempo terminou 0-0. O segundo tempo começou com o Paraná um pouco melhor em campo. Logo no primeiro minuto, o goleiro Andrei, do Sampaio, fez boa defesa em cobrança de falta de Zezinho. O Tubarão só voltou a ameaçar aos 14 minutos, em uma jogada incrível. Marlon cabeceou, após o rebote de Thiago, Nery salvou na linha e no outro rebote, Fumaça isolou a bola. Aos 17, William perdeu sua segunda grande oportunidade no jogo, após belo passe de Marlon. Grande defesa de Thiago Rodrigues. Aos 25, o juiz Emerson de Almeida marcou pênalti para o Sampaio. Marlon chutou forte, a bola bateu no braço de Nery. Na cobrança, William bateu forte no meio e marcou o gol da Olívia, se redimindo das chances desperdiçadas. Você sabe que dentro do jogo você passa por algumas situações, eu acabei perdendo duas grandes oportunidades e na terceira eu não podia desperdiçar, né? O camisa 9 não pode desperdiçar a terceira oportunidade, e graças a Deus, Deus me abençoou e fui feliz ali na penalidade. Aos 35 minutos, Andrei fez excelente defesa após cobrança de falta de Carlos Eduardo. Ainda deu tempo de Marlon perder outra chance. O Sampaio eliminou o Paraná, que não vem nada bem em 2018. Eu acho que a gente tem que melhorar, né? A gente está ciente disso. Nosso time é jovem, tem muito para melhorar ainda. Infelizmente, a gente fica triste pelo placar, né? Por sair da Copa do Brasil. Mas a gente tem que trabalhar agora, trabalhar mais forte, cada dia mais para que a equipe evolua cada vez mais. O meia Marlon falou sobre a atuação em campo. Grande partida da equipe. Aplicação taticamente perfeita. A gente conseguiu marcar a equipe do Paraná. Vocês viram que no primeiro tempo eles não quase tiveram saída de bola. A gente marcando muito e tivemos a nossa oportunidade. Na primeira etapa tivemos duas oportunidades, uma com ele e uma comigo. Já logo no início eu tive uma
uma outra oportunidade, o William também, os caras tiraram a bola de cima da linha. Então a equipe está de parabéns, ia ser um pecado mesmo a gente não sair com a classificação. Sofremos o pênalti, o William mais uma vez abençoado, merecidíssimo, pegou a bola e fez o gol e mais uma vez agora a gente saiu com a classificação, glória a Deus por isso. Hoje nós conseguimos, além de ganhar, convencer. Criamos inúmeras oportunidades, 2 com o William, uma com o Marlon, uma com o Fumaça, outra bola que o zagueiro tirou de dentro. Então foi uma grande partida de uma equipe bem treinada, uma equipe com jogadores de qualidade e avançamos. Agora como é que se diz, descansar esse grupo, porque domingo já tem uma pedreira e nosso elenco está um elenco reduzido, porque o número de contusões é grande. E após essa vitória, aqui no Estádio Castelão, muito mais do que merecida diante da equipe do Paraná, o Sampaio Corrêa encara a Ponte Preta, a Macaca de Campinas, e o primeiro jogo é lá, no interior de São Paulo, na próxima quarta-feira, dia 28. O jogo de volta pela terceira fase da Copa do Brasil será aqui no Estádio Castelão, no dia 15 de março. Ô Greg, mas poderia ter sido demais, né? O Sampaio jogou bola para isso, criou oportunidade, mas está tendo uma dificuldade para finalizar com exatidão, né? Poderia mesmo. Eu tive o prazer de acompanhar esse jogo lá do nosso amigo Jurandir Serra, cinegrafista aqui, Juramba, né? Esteve lá junto comigo, seu Célio também, o motorista também esteve lá junto, acompanhou o jogo lá. Gente boa. Sampaio e Paraná. O Sampaio chega à terceira fase da Copa do Brasil, muito mais do que merecido. O Sampaio jogou muito, Jurinha, mas muito melhor que a equipe do Paraná. Eu fiquei preocupado com a equipe do Paraná, porque a equipe que vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro demonstrou fragilidade em todos os setores. Eu acho que é apenas o goleiro do time, que é um goleiraço, fez defesas importantes, espetaculares, salvou o time do Paraná de sofrer uma goleada aqui, O Sampaio perdeu oportunidades assim incontáveis. Para mim, teve 3 oportunidades, foram mais claras, as 2 do William, né? E perdeu com o artilheirão do Brasil, o William, né? As 2 do William e uma do Marlon no final do segundo tempo, que faltou perna, né? Ele podia finalizar e faltou perna, o zagueiro conseguiu tirar. Mas o que ele jogou foi uma barbaridade, né? Destaco, outra vez atuou muito bem o Marlon. Destaco a atuação do Marlon como, na minha opinião, o melhor em campo. Também destaco a atuação do Yuri, também como um grande jogador nessa partida diante do Paraná, e também a atuação do Júnior Rocha, lateral direito, que para mim jogou muito bem. O Paraná dominou completamente o jogo, Juninho. Quem é que esteve lá? O Sampaio dominou o Paraná completamente. Dominou o Paraná completamente. Primeiro, segundo tempo, teve oportunidades de gol, como eu já falei, criadas a todo tempo, sem parar. E o 1-0 foi um resultado pouco. Ainda teve uma pequena discussão a respeito se foi pênalti ou não foi, mas foi um pênalti claro. A bola bateu em 2 mãos, um chute do Marlon, né? O Marlon chutou, bateu no defensor do Paraná na mão, depois bateu no outro defensor do Paraná na mão. Pênalti claro. O William teve, para mim, muita personalidade de pegar a bola. Esse é um momento importante, Isso, que você exatamente. traz um destaque que é expressivo, por sinal. Isso. Porque quando o jogador está sendo questionado, e a torcida nas arquibancadas Estava já estava vaiando, questionando, já. e no momento que ele pegou a bola para pedir ao Yuri, que era o capitão, que cobraria a penalidade máxima, exato, a torcida mostrou uma impaciência, né? E até demonstrou que não gostaria de vê-lo cobrar. Sim. E ele teve, o Yuri depois falou nas emissoras de rádio, eu vi, por exemplo, na Educadora, ele disse, você tem consciência? Ele falou, tenho, e vou bater e vou fazer o gol. O Yuri disse, não, pode cobrar. E ele mostrou personalidade. Porque no momento como aquele, coragem que demais, você né? perdeu 2 ou 3, se você perde uma penalidade com aquela, o mundo vinha abaixo. Vinha abaixo. Porque valia aquela bola na cobrança de penalidade, aquele gol, Sim. R$1.400.000 e uma terceira fase de uma Copa do Brasil, que é uma visibilidade. O Sampaio foi destaque na imprensa nacional toda, né, por ter conquistado a classificação. Inclusive com a transmissão ao vivo da nossa co-irmã Fox Sports, que transmitiu o jogo para o Brasil inteiro, né? Para o Brasil inteiro. Eu até quando fui entrevistar o William posteriormente ao jogo, perguntei para ele sobre isso. Falei com ele sobre isso. Falei, William, você teve muito sangue frio, né? Muita personalidade de pegar a bola. Ele disse, não, eu tinha perdido 2 gols, eu vi que eu tinha que precisar fazer uma coisa ali. E tá de parabéns, e foi William. legal. O Sampaio agora enfrenta na terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, 19h30, no Moisés Lucaleres, em Campinas, São Paulo, a Ponte Preta. Serão 2 jogos na terceira fase. O primeiro jogo lá, o segundo jogo dia 15 de março, aqui em São Luís, no Castelão. Tem umas informações aqui a respeito justamente desse confronto, Julião. O Sampaio, dia 15 de março aqui no Castelão, como você lembrou, 7h15 da noite, então. 7h15 da noite, Sampaio e Ponte Preta. E lá,
em Campinas agora, quarta-feira, 7h30 da noite, o jogo lá na Macaca, contra a Macaca no Moisés Lucarelli. O Sampaio vai ter algumas voltas, viu? Algumas voltas. O Júnior Rocha, o Maracá, o Joés e o Kaique, que foram poupados diante do MAC, voltam. E além do Rodrigo Fumaça, que estava suspenso, também volta. O Sampaio viaja, galera, para a cidade de São Paulo às 12h45 nesta terça-feira, né? Voo direto para São Paulo, lá pega um ônibus para Campinas. Agora o destaque para o Campeonato Maranhense. 4 jogos foram realizados no final de semana pela 5ª rodada da fase de classificação. No sábado, em Bacabal, no estádio José Corrêa, o Motoclube teve um jogador expulso, o Everlan, e mesmo assim, com gol de Charlisson na etapa complementar, venceu o Bacabal pelo placar de 1-0, chegando a 9 pontos na classificação do estadual. À noite, em Imperatriz, o Cavalo provou que está com tudo e não dá prosa para ninguém no retorno de Vinícius Saldanha. Venceu a representação do Santa Quitéria pelo placar de 3-1. 2 jogos no sábado, sim, vitória do Moto, vitória do Imperatriz, que modificaram bastante a classificação do campeonato, né? Modificaram bastante a classificação do campeonato. O mais importante para mim de destacar desses 2 jogos é que o Imperatriz agora é o novo líder do Campeonato Maranhense, depois de jogadas 5 rodadas do campeonato. O Imperatriz tem 10 pontos, lidera o campeonato, e o Moto é o vice-líder do campeonato com 9 pontos e o único invicto do estadual até o momento. No domingo foram mais 2 jogos. No estádio Castelão, o clássico Samará, Maranhão Atlético Clube e Sampaio Corrêa. O MAC se deu bem para cima do Sampaio, venceu pelo placar de 1-0 e de quebra tirou o Sampaio do G4 e assumiu posição no filé do Campeonato Estadual de Futebol 2018. Veja como foi o jogo com a reportagem aqui do Esporte em Debate, com Joelson Braga. No futebol é comum a gente ouvir falar que cada jogo tem sua história. E é verdade mesmo. O Sampaio, que vem empolgado com a vitória do meio de semana diante do Paraná pela Copa do Brasil, e de longe é o time mais caro do estado e mais badalado, encarou o time do Maranhão, que fez poucos investimentos e mescla a juventude com a experiência de alguns jogadores. O resultado da partida, todo mundo já sabe, mas agora vamos contar os detalhes. Com a bola rolando, foram necessários apenas 2 minutos. Isso mesmo, 2 minutos para o Bode Gregório abrir o marcador. O vacilo foi do zagueiro Odair, que fez um gol contra. O Sampaio buscou o empate nesta cabeçada de William. As tentativas se repetiu, mas o ataque tricolor encontrava uma defesa maquiana inspirada. Eu acredito que com esses resultados saímos do G4, agora em busca desses 2 jogos que restam, são 2 decisões, né? Estamos pagando o preço pelas competições que disputamos, né? E penalizado com esse calendário da competição. O time do Sampaio pressionou e chegou a pedir pênalti neste lance. Nesta cobrança de falta, outro susto. Mas o abraço do auxiliar Raimundão no treinador Meinha já diz tudo. Fim de partida. O pessoal se dedicaram o máximo e conseguimos essa vitória. Não tem nada ainda, né? Precisamos até dar umas melhoradas, mas graças a Deus conseguimos um clássico. Você conseguiu uma vitória com o Sampaio da maneira que o Sampaio vem, foi muito bom. Tem uma filosofia de entregar o máximo. Infelizmente a bola não estava entrando, a gente estava com, infelizmente, azar. Mas a gente continuou trabalhando com os pés no chão, nós sabíamos que tinha potencial para passar em cima do Sampaio. Assistimos o jogo durante a semana do time dele, estudamos bastante. E graças a Deus conseguimos esses 3 pontos que é importantíssimo para esses 2 últimos jogos que faltam. O campeonato, apesar de ser de tiro curto, o Maranhão com essa vitória ainda não se garante. Depende de muitos outros resultados. E é isso que a gente vai ver no restante do campeonato estadual desse ano. E a direção do MAC sabe muito bem disso. A gente espera contra o Imperatriz jogar da mesma maneira que nós jogamos aqui, que nos jogos anteriores a gente não estava jogando com essa vontade, com essa determinação, com essa garra que nós jogamos aqui hoje. Se nós jogarmos sempre assim, nós vamos ficar entre os 4. Ô Greg, sim, eu vi alguns aspectos desse jogo que chamam muita atenção, né? Para gente que trabalha, eu imagino aquele que gosta do futebol, mas não tem um conhecimento de esquema tático, de movimentação. O torcedor é muito inteligente sempre, né? Sim, claro. Mas, por exemplo, quem não foi ao estádio Castelão, disse, Maranhão venceu 1-0. Mas de que forma o Maranhão venceu? Eu vi o Maranhão jogando numa linha de 3-6-1, com 6 no meio campo, né? 3-6-1, exatamente. Atrás da linha da bola o tempo inteiro. Todos os jogadores. Dentro da proposta que o Maranhão teve para o jogo, que foi marcar o Sampaio, não sofrer muito com o Sampaio
e, se possível, ir lá dar uma beliscada, deu certo. Né? O gol do Sampaio foi um gol do Odair Lucas contra. Mas o Maranhão não tem nada a ver com isso, né? Eu acho que o Maranhão entrou em campo para empatar, Juninho, para não pegar gol. Essa ideia que você tem? Eu acho que entrou em campo para empatar, só que teve a sorte daquela bola rebatida na área e o Odair Lucas meteu a bola para dentro do gol sem querer, né? A bola bateu nele e entrou no gol sem querer, gol do Maranhão. O Maranhão logo no começo do jogo, acho que era 2 minutos. 2 minutos. Tinha chegado 2 minutos do primeiro tempo e o Maranhão montou exatamente o que você falou, um 3-6-1, depois ainda botou um quarto zagueiro e aí ficou um 4... O Anderson Alagoano. Ficou 4-5-1. 4-5-1, exatamente, 4-5-1. E por alguns momentos, Jurinha, ainda fez um 0 na frente. Ficou, na verdade, um 3-7-0. Não tinha nem atacante, porque foram todos os jogadores atrás da linha da bola. Ferrolho imenso, né? Ferrolho italiano, aquele catenaccio que a galera fala, um ferrolho italiano. O Sampaio, para mim, o Diá teve alguns erros. Para mim, eu vou deixar claro isso aqui. Na escalação, claro que ele teve que poupar jogadores, o Sampaio está numa sequência de jogos a defesa extrema, inteira, né? A defesa extrema. Para mim, eu detectei ali problemas gravíssimos nos dois laterais. O senhor Bruno Moura até que jogou direitinho, mas o James não tem condição, Juliano. Mas o Diá criticou, né, a atuação dos dois laterais. Eles erraram, ele mesmo falou que eles erraram todos os cruzamentos, eles erraram mesmo. Isso a gente percebeu, né? O torcedor também que estava no estádio. Tanto que o Sampaio está em busca de um lateral esquerdo, porque o James e o Kaique, ele não está se agradando. Até aqui os dois não acertaram, na minha opinião, não. Não está se agradando. Nem o Kaique, e nem o James. E eu tenho também tem outra questão com relação ao Odair Lucas, que para mim caiu demais com relação ao ano passado. Ele parece que é outro jogador. E essa é uma questão, às vezes, eu não estou dizendo que é o caso dele. Às vezes o jogador que vinha sendo titular, ele está dentro de um grupo e quando recebe a informação que vai para o banco de reservas, ele não se sente bem. Há uma desmotivação. E aí o próprio clube ou o atleta tem que entender que ninguém assina contrato para ser titular. Exato, verdade. Quem sabe é o treinador, é o comandante da equipe. Mas me parece que o Odair não absorveu muito bem a reserva. Porque em todos os jogos que ele entrou até aqui, ele não foi bem. Ele falhou, ele errou, fez gol contra, né? Então a situação do Odair Lucas para mim parece outro jogador, né? Tá muito diferente. O Fredson também deixa muito a desejar com relação aos dois zagueiros que são titulares, o Maracás e o Joécio. Para mim, o senhor Francisco Diá errou ali na escalação do ataque do Sampaio, encheu o Sampaio de meio de campo, deixou apenas o William na frente, né? Tava cheio de volante. E na frente, assim, caindo para os lados, Exatamente. Né? E faltou velocidade ao time. Na minha opinião, ele teria que ter começado com o Eric, só que eu queimei minha própria língua. Porque quando o Eric entrou em campo, não fez absolutamente nada. Errou tudo. Agora, boa vitória do Maranhão, sem sombra de dúvidas, dá um alento à equipe atleticana que precisa ajustar, principalmente esse meio-campo do Maranhão. É um meio-campo que não vem mostrando criatividade. Aliás, no aspecto tático, o Maranhão, se você observar bem, em alguns momentos você não sabe que esquema tem ali. Só sabe que tá todo mundo atrás da bola. Parece um amontoado de jogadores. Se defendendo. Isso é uma realidade. Parece um amontoado de jogadores. Eu quero destacar, assim, taticamente você está correto, mas vamos dizer assim, no sentido de vontade, a equipe do Maranhão tem muita vontade, muita raça, era carrinho, está em todo mundo sujo, jogaram até agora, se acabar. Se a gente depender só de boa vontade, não dá certo. O Esporte Clube Boa Vontade ele não tinha acabado, era campeão do mundo. Exato. Né? Precisa jogar, precisa. Tanto é, o França Dias, diretor do Maranhão, presidente do tricampeonato histórico do Maranhão, teve aqui no Esporte Debate e disse, após aquela vitória diante do Cordino, que o Maranhão sofreu muito no Estádio Municipal de Nilson Santos, ele disse, fui direto cobrar dos jogadores da comissão técnica, porque o Maranhão jogou muito mal. Jogou muito mal mesmo. E vem jogando. Vem jogando muito mal, mas eu acho que a vitória foi muito importante para o Maranhão, sem sombra de dúvida. Principalmente por causa da tabela. O Maranhão não estava conseguindo chegar ao G4 e agora sim é o quarto colocado no Campeonato Maranhense com 8 pontos, né? E pelas minhas contas, 2 mais 3 pontos confia o Maranhão. Uma vitória nos próximos 2 jogos. E, Julinha, nós já temos aqui a tabela dos próximos jogos. Só para dizer o seguinte, em São José de Ribamar, teve. O São José jogou com portões fechados. Houve uma infiltração na parte estrutura do estádio, o que impediu da liberação. Então, portões fechados, isso é lamentável. O São José não pôde ter a presença do seu torcedor. Saiu na frente, fez 1-0, mas possibilitou o empate do Cordino. Terminou 1-1. E o São José desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança do campeonato. O São José seria líder, o resultado foi muito ruim para a equipe do São José, que estava ganhando o jogo, né, até o final do jogo ali, quando o Cordino empata, o São José caiu para a terceira colocação, seria líder do campeonato, chegaria aos 11 pontos, chegaria aos 10 pontos, ficaria empatado no mesmo número de pontos com a equipe do Imperatriz. E assim, Juliano, como o campeonato está nesse momento na quinta
rodada. Vamos começar a sexta rodada. O campeonato está dessa forma. Imperatriz, Juninho, é o primeiro com 10 pontos. Em segundo vem o Moto com 9. Em terceiro, São José com 8 e Maranhão em quarto com 8. O Sampaio tem na quinta colocação com 7 pontos. O Cordino tem 6 pontos, Bacabal 3 pontos e o Santa Quitéria na rabeira ali na zona de rebaixamento com 2 pontos. E temos aqui, Jurinha, os jogos da próxima rodada, da sexta rodada aqui, ó. Separei aqui para nossa galera. A penúltima da fase de classificação. Exatamente. Sexta rodada, quinta-feira, dia 1º de março, está marcado. Nós temos uma polêmica aqui porque o Moto pediu o adiamento do jogo, né, para sábado, né? E eu acho que vai conseguir, sábado à tarde. Isso, está marcado. Moto Clube Santa Quitéria, Estádio Castelão, 8h15. O Moto pediu adiamento, pode conseguir ainda nessa semana. No sábado, teremos no Nhozinho Santos, 13h45. Maranhão e Imperatriz, jogo importantíssimo para o Maranhão. Um clássico da Clássico, rodada. importante do Maranhão. Se o Maranhão ganhar, para mim, consegue a classificação para a próxima fase. No sábado também, dia 3, nós teremos lá no Correão, 3 horas e 45 minutos. Não sei com que condições o estádio tem de receber esse jogo, mas vai receber Bacabal e São José. Que o Bacabal lutando contra o rebaixamento, né? Um jogo importante, né? Também para o Bacabal nesse sentido. E domingo, encerrando a sexta rodada do Campeonato Maranhense, teremos Sampaio Correia e Cordino, 4 horas no Estádio Castelão, domingo, dia 4 de março. É isso. Essa é a programação, né? Programação completa. E você já sabe, a última rodada até aqui está marcada para o dia 7. Sei, incrível. Quarta-feira, todos os jogos às 3h45 da tarde. Verdade. Me explica, Juninho, como é que alguém vai assistir o jogo entre o Maremoto, né? Maremoto. Maremoto, Castelão, 3h45 da tarde, quarta-feira. Eu acho que todo mundo vai sair do emprego. Vai pedir demissão. O Gilson disse que vai largar a TV e vai lá assistir. Isso é um absurdo de uma programação que ninguém está preocupado, quem organiza né, o Campeonato Maranhense, com o torcedor. Não existe. Como é que se abre mão do torcedor aqui no Maranhão? Aqui se abre mão de muita coisa, mas está abrindo mão do torcedor, a situação está gravíssima. Na verdade, falando sério, é um absurdo, rapaz. É um grande absurdo. O Maremoto é o clássico, um dos clássicos do futebol maranhense. Vai ser disputado uma quarta-feira, 3 horas e 45 da tarde, e não é feriado. Não é feriado, é dia de trabalho normal. Gente, chegamos ao final do Esporte e Debate aqui na TV Assembleia, canal 51.2, também na TVN, canal 17. Você sabe, nós temos sempre esse encontro marcado às segundas-feiras, às 8 da noite e também às terças-feiras com a reprise do programa às 7h30 e às 2h30 da tarde. Gregório Dantas, nosso canal de interação para o telespectador participar, sugerir pauta, enfim, nos acompanhar e também participar do programa. O telespectador pode contribuir com o nosso programa através dos nossos canais de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3828. E também que o nosso programa estará nas redes sociais, Juliano, a partir de amanhã. Que beleza. Nas redes sociais todas, Facebook, Twitter, na íntegra lá, você pode comentar, curtir e compartilhar. Ô Greg, um grande abraço, é sempre um prazer estar com você aqui no Esporte e Debate. Gente, um forte abraço e pela ilha a gente sempre se reencontra, hein? Um abraço e até lá. Valeu, galera. Tchau.